Hoje a última parte do princípio que nós estamos estudando dentro do estudo Edificando uma Igreja Viva para o Deus Vivo. Então esse é o tema do nosso estudo e estamos trabalhando, abordando aí o sexto princípio, que é uma igreja viva, ela compartilha de um relacionamento humildemente honesto. E na semana passada nós falamos a respeito da questão de humildade e honestidade. São duas palavras que estão na Bíblia interligadas, né? Essas palavras, elas se comunicam. Por quê? Porque como alguém pode ser honesto? Nós aprendemos que, como? Se ela for humilde. Então não tem como sermos honestos se não formos humildes. Isso tem tudo a ver, porque a honestidade é dizer aquilo que de fato é. É isso que é ser honesto, é você fazer aquilo que de fato é. Então, honestidade tem a ver com justiça, tem a ver com algo que é correto. E alguém, a gente vai até falar desse ponto hoje, né, que tem algo que nos impede muitas vezes de sermos humildes, que é o nosso orgulho. E vamos trabalhar exatamente este tópico hoje. Então, na semana passada, abordamos sobre isso e falamos a respeito de confissão de pecados. E lá em Tiago 5,16, onde é dito que devemos confessar os pecados uns aos outros e orar uns pelos outros para sermos curados. Então, ali a cura diz respeito a curas espirituais, né? Aquilo que está no nosso coração, que nos incomoda, que nos tira do foco, que nos afasta muitas vezes como crentes de Deus. Então, tudo isso a gente precisa resolver essas situações, e a palavra de Deus em Tiago 5,16 nos diz que o que devemos fazer então é confessar os nossos pecados, é dizer aquilo que realmente está no nosso coração, que nos incomoda, a nossa dor, nosso sofrimento causado pelos nossos pecados. A gente vai abordar e entender isso um pouquinho hoje também, mas no fim das contas falamos que de dois motivos que não nos levam a confessar pecados. E o primeiro é que muitas vezes nós tememos as pessoas. Nós tememos falar de pecados, dos nossos pecados para as pessoas. Como eu disse, ninguém gosta de falar algo ruim de si mesmo. Alguém pode levantar a mão e dizer, olha, eu tenho uma coisa ruim na minha vida que eu quero contar agora. Né? Ruim no sentido assim, algo que eu fiz que foi ruim. Ninguém quer fazer isso. Talvez você vai contar de um problema seu, que alguém fez, ou que alguém fez contra você, né? E por aí vai. Mas ninguém vai dizer assim, olha, eu quero confessar um problema que eu fiz, que eu causei. Por quê? Porque todos nós somos feitos, e naturalmente a influência do pecado também, para falarmos coisas boas de nós, para descrevermos coisas boas a respeito de nós, certo? Então, o que praticamente a gente falou ali na semana passada foi isso. Foi que muitas vezes o medo daquilo que a gente vai falar para as pessoas nos impede de poder confessarmos os nossos pecados para sermos tratados e curados daquela situação. Por quê? Porque se a gente falar alguma coisa ruim para alguém a respeito de nós, essa pessoa pode pensar o que de nós? Que pessoa má, que pessoa terrível, eu quero me afastar dela. Ou a gente teme que até aquilo que a gente está contando possa ser dito para outras pessoas. Porque, claro, não é para todo mundo que a gente vai dizer qualquer coisa da nossa vida. Então, temos essas situações todas, esses problemas, né, esses motivos, pelo menos esse daí em específico, que é o temor de pessoas, que infelizmente nos levam a não trabalharmos e resolver os problemas da nossa vida. Porque a gente teme que, se contar algo a alguém, aquela pessoa não vai entender a gente, não vai agir com amor, vai nos ignorar, vai nos desprezar e no fim das contas vai até falar com outras pessoas sobre aquilo que nós contamos, né? A tal conhecida fofoca, né? Então tem essa situação. Mas também tem uma outra que é uma principal, que é essa que nós vamos abordar hoje, que é o sentimento de orgulho ao minimizar os nossos pecados. Então, como eu falei, temos em nós um problema grave, um problema sério, que é o problema do orgulho. E esse é um problema terrível. É a raiz de todos os problemas. A gente vai entender isso daqui a pouquinho também. Mas passa aí, Mateus. Então, o orgulho, como diz o Tripp, que é o autor que estamos trabalhando,
ele diz que o orgulho e a confissão são inimigos. Eles não trabalham em cooperação, mas em constante oposição. Ou seja, o nosso orgulho nos impede de confessarmos aquilo que está em nosso coração, de resolvermos aquilo que nós sentimos e, sabe, né, que está lá, você sabe que precisa ser tratado, mas você esconde, você encobre aquilo, você não quer tocar naquilo. E o orgulho nos impede muitas vezes de resolver essas situações. Então, ninguém pode confessar os seus pecados se tem o seu coração nutrido pelo orgulho. É impossível. É impossível. Por quê? O que é o oposto ao orgulho? A humildade. Né? Então, o orgulho é alguém que se coloca numa posição de ser intocável. Né? O orgulho é uma visão distorcida a respeito de quem realmente nós somos diante de Deus. E, naturalmente, o orgulho ele contribui com esse sentimento de superioridade, ou de alguém que se acha tão justo, mais justo que os outros. Ou, em outras palavras, alguém que se acha correto. Né? Os outros estão errados, mas eu estou certo. Eu sou a vítima sempre, mas os outros que estão errados. Então, porque a pessoa ela pensa assim, então ela sempre vê que o problema está no outro. Ela se vê, como eu falei, como vítima do que os outros causaram a ela. Ao mesmo tempo que ela se vê como um herói, porque luta para ir contra os problemas que os outros causaram a ela. Então, o nosso orgulho ele tem é como um ator, né? É como um ator, ele é uma espécie de um hipócrita. Ele encena, ele faz uma cena. O ator, ele faz uma cena tão bonita que ele convence você. Quando ele é vilão, então você fica com raiva dele. Quando ele é um herói, você torce por ele. Então, o orgulho faz isso. Ele nos veste de uma máscara a tal ponto em que a gente consegue, pelas nossas palavras, né, até mesmo levar as outras pessoas a serem contra ou a favor a gente. Então, infelizmente, a gente tem essa situação. Às vezes, essa pessoa orgulhosa, ela pode até se ver que errou, que pecou, mas ela minimiza o seu pecado. Minimiza o seu pecado, dizendo, por exemplo, o outro faz pior. Eu errei, eu sei que eu errei, mas o outro faz pior. Aquela pessoa lá, faz toda hora, é pior. Né? Eu não, eu só errei agora. Ou também ela pode dizer, eu só revidei, eu só recebi uma afronta e dei de volta aquela mesma afronta. Então, elas por elas, né? Bateu, levou. Não é isso? Ou muitas vezes ela pode dizer, fiz isso porque era a única forma de alguém perceber a minha situação. Então eu me revoltei, né? Eu agi dessa maneira de forma orgulhosa, porque era a única maneira de alguém ver o meu lado. Ou muitas vezes a pessoa pode dizer assim, isso no sentido de autocomiseração. O que é autocomiseração? Dela se sentir vítima de alguém. Ela fala assim, olha, eu fiz isso, eu sou assim, por quê? Por causa do meu histórico familiar. Por causa do meu pai, da minha mãe. Porque eu fui criado num ambiente X. Então por isso que eu faço isso que eu faço. Por isso que eu estou agindo desta maneira. Porque fizeram isso comigo no passado. Então agora eu reflito isso para frente. Então, infelizmente, o orgulho ela tem essas facetas. O orgulho faz isso. O orgulho é o pecado raiz, como eu falei, dos demais pecados. O orgulho surge, portanto, como o primeiro pecado da história, que está lá em Gênesis 3. Se você pode abrir, tem a Bíblia aí, abre a sua Bíblia para Gênesis capítulo 3, e você vai ver exatamente o orgulho ali como o pecado principal, ou primeiro, a raiz de todos os pecados. Tá? Gênesis capítulo 3, versículos 11 e 12. E aqui você sabe, em Gênesis 3, o que está acontecendo aqui? O homem desobedece a Deus. Deus disse, olha, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Daquela árvore não coma. Coma de todas, mas dessa árvore não. Então, no fim das contas, o homem ele vai lá, desobedece a Deus, tentado pela serpente, Satanás. E aí, eles se veem nus. Eles se veem que estão agora em pecado, porque eles até então estavam no estado de inocência,
Eles não sabiam o que era o mal, mas agora eles sabem. Então Deus vai atrás desse homem. E quando encontra o homem e a mulher, é dito o seguinte lá em Gênesis 3, 11 e 12. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Olha a pergunta do Senhor. Ele sabe, né? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesse? Então disse o homem, a mulher. Aliás, disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Qual foi a pergunta de Deus? A pergunta de Deus foi qual? A segunda ali, né? Comeste da árvore que eu te ordenei que não comesse? Qual que seria a resposta correta? Era só isso, né? Mas por quê? O que o homem disse? Olha aí. A mulher... A resposta foi: a mulher que me deste por esposa me deu, e da árvore eu comi. Isso aqui é um disfarce do orgulho. Ou seja, o orgulho não assume pecado. O orgulhoso, ele não assume o pecado. Ele vai dizer, olha... Ele vai contar uma história toda para poder dizer assim: olha, eu comi mais... Tem um mais aí grande, mas eu comi mais... Por quê? Porque alguém me ofereceu, alguém me induziu, alguém me levou. Eu sou tadinho, eu sou sofrido por isso, né? De fato, eu comi mais, né? E esse mais é um mais grande, né? É um mais imenso. Ou seja, no fim das contas, o que o homem faz? Olha, vai para lá, a mulher, né? E aí o que acontece depois? Aí disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Semelhante à pergunta que ele fez para Adão, né? Ou seja, ele está te apontando, mas e aí? E você tem o que a dizer? Você comeu ou não? E aí qual foi a resposta da mulher? E eu comi. Então o que você vê ali? De novo, o disfarce. O disfarce, olha, ao invés da resposta ser única, olha, eu comi. Eu sou o responsável. Eu fiz errado. Pode ser que 1000 pessoas fizeram errado à minha volta, mas não importa. Elas estão erradas também, mas eu estou errado. Porque poderia 1000 pessoas fazerem o errado à minha volta, mas eu tenho a opção de fazer o certo. E ela aqui fala: não, olha, é a serpente, né? E aí Deus vai até a serpente no versículo 13 e depois... Aí Deus sabe. Aqui Deus, ele não está perguntando sem saber a coisa. Ele sabe como é que seria a atitude. Então note que o diálogo de Deus com o primeiro casal a respeito da desobediência em comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, fez com que o homem, tanto o homem quanto a mulher, não assumissem, não confessassem o seu pecado, mas pelo contrário, eles acusassem um ao outro. Eles dissessem que, olha, foi o outro, eu comi mais, eu sou vítima. Isso aqui é uma ideia de autocomiseração, né? É uma faceta do orgulho, é uma face do orgulho, certo? E no fim das contas, a gente nota que a presença do orgulho, sobretudo. Mas vai lá, sobe mais um pouco no diálogo, Gênesis 3, 7 a 10, né? Os versículos anteriores aí a esse que nós lemos. E aqui, nesses versos anteriores, a pergunta de Deus, o homem e a mulher, ao se verem que estão nus, envergonhados, porque agora eles pecam diante de Deus, certo? Vai ser dito ali no seguinte, em Gênesis 3, 7 a 10. O que acontece? Esse homem, ele se vê que está nu e ele se esconde de Deus. Ele se esconde de Deus, certo? E aí lá no versículo 7 vai dizer: abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E o homem, e ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. E aqui, claro, tem muitas pessoas, eu creio que tem crianças em casa, ou pelo menos
que já tiveram crianças em casa, menorzinhas, o que acontece com o seu filho, né, quando faz alguma coisa de errado? E você já ensinou para ele que aquilo é errado. O que ele faz? Ele vai até você e fala assim: mãe, eu fiz errado aqui, olha que maravilha, eu fiz errado, olha, me bate. Ai. Né? Ele faz isso? O que ele faz? Ele corre, ele se esconde. E por que ele faz isso? Por que ele faz isso? Por quê? Porque exatamente ele sabe que ele fez o errado, ele tem medo do que a mãe vai dizer, porque a mãe ensinou o que é correto para ele. E no fim das contas, é uma outra coisa, isso aqui é uma face do orgulho. O orgulho, ele não quer sofrer. O orgulhoso, ele não quer sofrer. O orgulhoso, ele não quer mostrar o seu pecado para que sofra. Né? Uma pergunta aqui. A gente vai ver daqui a pouco que todos nós somos pecadores. Mas se eu te perguntar, você quer ir para o inferno por causa do seu pecado? Você quer ir para a condenação eterna por causa do seu pecado? Quantas pessoas aí na rua, você pode, olha, você crê que existe Deus, né? Você crê que um dia você vai se encontrar com Deus, certo? E você sabe que a palavra de Deus diz que há dois caminhos: o céu e a condenação eterna ao lago de fogo. Para qual desses você quer ir? Logicamente, o céu, né? Porque ninguém quer sofrer. Ninguém quer sofrer, certo? Então, o ponto aqui do homem e da mulher, exatamente no jardim, é porque eles temiam a Deus. Por quê? Porque eles temiam que Deus os repreendesse e de alguma maneira os punisse por causa da desobediência, assim como um filho que está em nossa casa teme quando nós ensinamos a ele o certo e ele faz o errado. Assim também nós, grandes já, de 30, 40, 50, 60, 70 anos, nós somos iguais às crianças. Mas só que nós temos uma forma diferente de poder fazer as coisas. Mas nós temos esse orgulho dentro de nós, que precisa ser tratado, que precisa ser trabalhado. Né? O que um criminoso faz? Ele comete um crime, ele foge. Ele não fala assim: eu cometi um crime, me prendam. Né? Geralmente alguns se entregam, né? Mas ontem, Marechal, infelizmente, perdeu a vida. Mas você percebe, o orgulho, ele leva a gente às piores consequências. Ao ponto de que você não quer assumir o seu pecado, ao ponto de que você não quer sofrer a punição e até mesmo você morre por causa do seu orgulho. Então é terrível isso, né? E o orgulho, como eu falei, é o puro pecado, né? É a raiz de todo o pecado, como nós acabamos de ver logo no primeiro pecado, né? Que é cometido lá no livro de Gênesis, né? De toda a história. Ou seja, aqui nós aprendemos que ninguém nunca tem prazer, como eu falei, de dizer algo ruim a respeito de si mesmo. Ao passo que, na verdade, nós queremos o quê? Encobrir o pecado. Nós queremos nos esconder. Nós queremos ir para longe de sermos punidos. Nós queremos ir para longe de sermos descobertos daquilo que nós fazemos de errado. Não só daquilo que nós fazemos, daquilo que nós vemos, daquilo que nós ouvimos, dos nossos sentimentos. E, naturalmente, por conta do nosso pecado, tendemos apenas a querer mostrar coisas boas a respeito de nós. E aí, pode passar, Mateus, o Paul Tripp, ele vai dizer o seguinte, que enquanto o pecado estiver dentro de nós, todos nós carregamos conosco uma perigosa habilidade de participar da nossa própria cegueira espiritual. E isso é fato. Enquanto ainda estivermos nessa vida, sobre a presença e a influência do mal, né, da nossa própria natureza, da carne, que a nossa carne é má, nós somos maus por natureza, então nós temos que lidar com essa situação, porque toda hora nós vamos querer, o nosso orgulho vai surgir ali para querer esconder as coisas, para querer fugir principalmente da presença de Deus, de ver as coisas do ponto de vista de Deus, né, de olhar a vida a respeito do ponto de vista de Deus. Você já se perguntou por que muitas pessoas dizem que amam a Deus, que creem em Deus, mas as pessoas não buscam a Deus? Não sabem o que a palavra de Deus diz a respeito desse Deus? Porque é lógica, né? Se você diz assim: olha, eu creio em Deus, eu amo a Deus, eu sei que Deus me protege, mas você não conhece quem é esse Deus? Então, é o orgulho
disfarçando ali também. O orgulho, ele vai te levar a você achar que você já sabe tudo a respeito de Deus. Que o que você precisa saber a respeito de Deus é que Deus te protege, é que Deus ele cuida de você, Ele dá tudo o que é necessário, e que no fim das contas Deus é igual a um Papai Noel, né? Ele sempre dá alguma coisa para a gente e a gente tem que correr atrás do restante. Mas esse orgulho que disfarça a nossa mente, o nosso coração, não nos leva a pensar de que esse Deus, Ele quer mais do que isso. Ele quer que você conheça Ele. Ele quer que você saiba quem é Ele. Que você conheça a respeito da pessoa dele. Que você conheça a respeito do pecado, né, da sua situação e daquilo que Ele te oferece. Para você ser tratado e resolvido isso na sua vida. Então, o ponto que nós vamos trabalhar agora, dentro aqui do tópico 2, é o seguinte: como então, pode passar Mateus, como então eu posso tratar o meu orgulho? Como então eu posso colocar isso, né, na mesa e resolver essa situação para que eu confesse os meus pecados diante de Deus? O que eu tenho que fazer? Certo? Então, primeiro, reconheça que você pecou contra Deus. Reconheça que você pecou contra Deus. Romanos 3:23 vai nos dizer o seguinte: a Bíblia nos mostra que somos pecadores diante de Deus e que por conta dos nossos pecados nós estamos distantes de Deus. E Romanos 3:23 vai nos dizer exatamente isso. É dito lá: pois todos pecaram e carecem ou estão distantes, é a mesma palavra, e carecem da glória de Deus ou estão distantes da glória de Deus. E o que é exatamente isso? O que é exatamente isso que ele está falando aqui? Que Paulo está falando aqui em Romanos 3:23. Ele está dizendo que não há ninguém que é puro. Não há ninguém que é bom. Não há ninguém que faça qualquer coisa bela ou bonita ou que viva de boas ações e no fim das contas diante de Deus, chegue diante de Deus e fale assim: olha, Deus, eu fui uma pessoa correta, honesta, justa, então agora eu posso merecer o céu depois que eu deixar essa vida. Pelo contrário, isso é uma grande mentira. A palavra de Deus fala agora, como você está vendo aí em Romanos 3:23, que todos pecaram. Você, pastor também, você, todos. Seus parentes, seus irmãos, seus primos, tios, seus filhos, seus netos, todos pecaram. Todos que pisaram nessa terra, exceto um, Jesus Cristo, todos nós pecamos. Todos nós somos fadados, então, a viver essa vida de pecado, e por isso nós estamos distantes de Deus. O nosso pecado nos afasta de Deus, nos tira da comunhão com esse Deus. Então, mais na frente nós vamos ver lá em Romanos 3:10, que a palavra de Deus diz que mesmo que nós podemos fazer coisas boas, mas ainda assim diante de Deus, tudo que nós fazemos de bom não chega à santidade daquilo que Ele é. Não pode agradar a Ele. Por quê? Porque temos pecado. Romanos 3:10 nos diz o seguinte: não há um justo, nem um sequer. Né? E Isaías 64, versículo 6, nos diz que nós somos como imundo e todas as nossas justiças como trapos de imundícia. Ou seja, tudo aquilo que nós fazemos de bom, tudo aquilo que até mesmo nós ajudamos pessoas, tudo isso é inválido diante de Deus. Não é que isso não tem um valor para essa vida, não é que isso não tem um sentido bom, porque é bom ajudar as pessoas, é bom a gente fazer coisas boas uns para os outros. Claro, isso é maravilhoso e você deve fazer isso. Mas em relação a Deus, isso não vale de nada. Isso não vale. Se você está fazendo isso para você alcançar o céu, isso não tem sentido, isso não vale de nada. A Bíblia, ela diz que isso não tem valor. E eu vou te provar. Romanos 5:12, a gente percebe que lá em Adão, né, como nós falamos ali em Gênesis 3, que por um só homem entrou o pecado no mundo, que é por Adão, e pelo pecado a morte. Assim a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. E o motivo porque você é um pecador é porque você morre. Já parou para você pensar sobre isso? Todos nós aqui estamos passíveis de poder morrer. É terrível, né? Poxa, pastor, eu pensei que eu ia ouvir uma palavra, né,
maravilhosa. Hoje essa palavra é maravilhosa, você vai ver. É dura, muitas vezes mas ela é preciosa, porque ela pode salvar. Você morre, você é passível de morrer por causa disso, por causa do pecado. Romanos 6,23 vai dizer que o salário do pecado é a morte. O ganho que nós temos do nosso pecado é morte. Por isso que todos nós morremos. Até uma criancinha, né? Ela já nasce em pecado, nesse mundo em pecado. Então, no fim das contas, os nossos pecados, eles nos levam pior, a um destino horrível, pior do que a morte física. Mas lá em Apocalipse 20, 14 a 15, vai nos dizer que é dito que naquele dia a morte e o inferno serão lançados dentro do lago de fogo. E esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não for achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Ou seja, para essas pessoas que morrem, e morrem essas que não estão escritas no livro da vida, nós vamos falar disso daqui a pouquinho, elas serão lançadas para um lago de fogo, um local de sofrimento, e vão sofrer pela eternidade para pagar o preço dos seus pecados. E é isso que exatamente a Bíblia descreve. E aí, a questão toda aqui, a pergunta que nós fazemos dentro de Apocalipse 20, 14 a 15 aqui que nós falamos, é que, e quem então pode ser achado dentro do livro da vida, para não sofrer essa morte, para não padecer nesse lago de fogo? Quem então não vai ser lançado na condenação eterna? E essa deve ser então a pergunta mais importante das nossas vidas. Porque um dia todos nós sabemos, como eu falei, morreremos e nos encontraremos com Deus. E como nos apresentaremos diante de Deus? E aí a palavra de Deus nos dá a resposta lá em João 14, versículo 6. Quem é que vai estar inscrito no livro da vida? Ou seja, Jesus Cristo, ele nos responde o seguinte: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então o que Cristo diz aqui é o seguinte, que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. São três coisas importantes. Caminho nos leva para um lugar, né, que a gente pretende chegar. Então se você erra o caminho, o que acontece? Você não chega, certo? Se você vive na mentira, você nunca vai descobrir a verdade. E Cristo fala aqui que Ele é a vida. Se você então não está andando em Cristo, então você está andando aonde? No caminho da morte. Então, no fim das contas, Cristo é a pessoa através da pessoa de Cristo, ou seja, daquele que crer em Cristo como seu Salvador, então, neste que é o caminho, que é a verdade, que é a vida, que você pode, então, ser livre dessa condenação eterna. Se você acha que esse mundo aqui já é terrível, tem algo que é pior ainda do que isso tudo. E a palavra de Deus diz. Mas é nesse momento, é aqui ouvindo esta palavra hoje, que você tem a oportunidade de crer nesse Senhor Jesus Cristo. E esse é o motivo porque Jesus Cristo veio ao mundo e morreu na cruz. Sabia disso? O seu pecado, ele é tão duro, ele é tão pesado, ele é tão terrível, os nossos pecados, que fez com que o Filho de Deus descesse dos céus, viesse até a terra e morresse naquela cruz por nós. E esse é o propósito, esse é o motivo por que Cristo veio a este mundo, certo? Cristo não veio a este mundo para dar uma boa vida a você aqui. Desculpe, mas se você pensa isso, você está errado. Cristo não veio a este mundo para dar aquilo que você quer. Ele não veio a este mundo para fazer uma barganha ou comércio. Eu dou X para Deus e Deus vai me dar Y. Tem muitas igrejas fazendo isso aí. Mas todas estão erradas que fazem isso. Porque este não é o Evangelho de Deus. O Evangelho de Deus é que Cristo veio a este mundo. Ele morreu por pecadores, para dar a vida àquele que estava perdido. Então é isso que nós percebemos lá em Marcos 8,36. Porque Marcos 8,36 não é ninguém, mas Cristo que fala isso. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O que adianta? O que adianta Deus te dar tudo aqui que você quer e você viver da maneira como você quer, sem você prestar contas a Ele, e no final você morrer? Que tipo de Deus é esse? Pelo contrário, Ele veio a este mundo exatamente não para
tratar dos seus problemas físicos ou daquilo que você acha que é problema na sua vida, mas para tratar do seu coração, para te livrar do pecado, que é a causa de todos os problemas. O pecado é a causa de todos os problemas. Esse mundo só é assim, não é por causa do político, não é por causa, né, da injustiça, da violência, né, das drogas, mas esse mundo está assim por causa do pecado, que abarca tudo isso, que abrange tudo isso. É o pecado que nos tira a visão de Deus e passa com que nós olhemos para nós. Olhamos para aquilo que a gente quer, para as nossas vontades, e nos perdamos neste mundo, nos mais diversos caminhos que nunca vão nos levar a Deus, a não ser como nós falamos em Jesus Cristo. O propósito porque Cristo veio a este mundo, como eu falei, está também em Lucas 19:10, que nos diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Esse é o propósito porque Cristo veio a este mundo, e por isso que você precisa reconhecer os seus pecados, porque somente aquele que reconhece os seus pecados, que se acha que é perdido, que se vê que é um pecador, esse é aquele do qual Cristo vai poder resgatar. O propósito principal de Deus, como eu falei, não é te abençoar. Não estou dizendo que Ele não te abençoe, não estou dizendo que Deus não tem poder para poder cuidar das situações da nossa vida aqui, nesta terra, neste plano, mas como eu falei, Deus está mais interessado em mudar o seu coração do que sua conta bancária. Porque o que adianta, como eu falei, um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não teria sentido, não teria valor. Jesus veio para que você seja salvo da condenação, como eu falei, e para que você, livre dessa condenação, possa habitar com Ele eternamente. Porque lá em João 14, agora os versículos 1 e 2, ele diz o seguinte: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes em mim. Ele fala: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos lugar, para que onde eu esteja, vós estejais também. Então a promessa que Deus nos dá aqui é uma promessa de habitar com Ele no céu. Esse mundo um dia passa. E nesse mundo nós vivemos quanto tempo, né? 80, 90, 100 anos no máximo. E depois nós passamos. Mas nós temos pela frente uma eternidade. E essa eternidade será onde? Com Deus ou sem Deus? E Cristo aqui é o caminho para que você possa viver uma eternidade com Deus. Né? Mas para isso você precisa crer nele. Por isso que está lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não vá para esse caminho, não pereça, não vá para esse caminho de condenação, mas que tenha a vida eterna. E na sequência, os versículos 17 diz: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Por isso que Cristo veio a este mundo. Tem muita gente pregando aí que Cristo veio abençoar isso, fazer coisas boas na sua vida, te deixar próspero. Não estou dizendo que Deus não possa fazer isso, mas a razão principal porque Deus veio, porque Cristo veio a este mundo, porque existe o Evangelho, é para que você seja salvo, é para que você encontre-se com Deus. E é dito lá no versículo 18 de João 3, quem nele crer não é julgado, e o que crer, o que não crer já está julgado. Ou seja, quem nele crer não é julgado, ou seja, não passará por essa condenação. Mas o que não crer, ele diz que já está julgado. E ele termina dizendo: porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é este: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a Deus, porque as suas obras eram mais. Não é isso que as pessoas fazem, hein? Quando é dito: olha, volte para Deus, siga o caminho de Deus, olhe para as Escrituras, veja o que Deus quer da sua vida, o que as pessoas fazem? Ignoram. Fazem muitas vezes chacota de Deus. Mas por quê? Porque as pessoas, elas em seu coração vivem então em tamanhas trevas, e por isso que eles não querem chegar para perto de Jesus Cristo, para que as suas obras não sejam reveladas, para que elas não sejam expostas. Não é isso? É como uma criança, lembra? Por que a criança não vai para a mãe para poder dizer: eu errei aqui, ó mãe, eu fiz errado? Por quê?
para que a mãe não exponha, a mãe não corrija. Então, isso pode ser, claro, no mundo também, mas pode ser na sua vida também. Talvez você não tenha buscado a Deus por isso, porque você não quer que as suas obras sejam reveladas e você veja quem você realmente é. Mas a salvação, portanto, como eu falei e como é dito aqui em João 3, ela não é por algo que você faz ou algo que fazemos para Deus, mas ela é única e exclusivamente pelo fato de que você crê no Filho de Deus, crê naquilo que o Filho de Deus fez na cruz por você. Então, no fim das contas, a salvação é pela fé no sacrifício substitutivo de Cristo. O que Cristo fez na cruz? A gente muitas vezes passa por aí, pelas igrejas, né? A gente vê aquela imagem de Cristo numa cruz, né? De um homem numa cruz ali. O que aquela imagem ela representa, biblicamente, no Evangelho? Ela representa o quê? Que aquela pessoa que tinha que estar na cruz não era Cristo, era você, era eu, éramos todos nós. Tínhamos que ter a nossa própria cruz cravada e nós pregados nela. Mas o que Cristo fez? Cristo, ele morreu ali em nosso lugar. E quando Cristo morre em nosso lugar, então Cristo recebe toda a condenação dos nossos pecados que iriam para nós. Ele absorve para si e ele morre daquele jeito para que nós não passemos por aquilo. Mas quem tem esse privilégio de poder agora receber esse presente gracioso dessa salvação que Cristo oferece na cruz? Aquele que crê no sacrifício dele. É preciso crer no sacrifício dele. É preciso olhar para a cruz e ver ali, era ali que eu deveria estar por causa dos meus pecados. Mas agora eu estou aqui e tenho a oportunidade de ser livre dos meus pecados, porque Cristo morreu naquela cruz por mim. Então, no fim das contas, você não vai conseguir se livrar sozinho. Nunca pense, nunca imagine que, olha, eu vou chegar no céu e Deus vai me permitir entrar. Por quê? Porque eu fui honesto, porque eu fui justo, porque eu fui bom. Não. Porque eu acabei de te mostrar que você é um pecador. Que você é uma pecadora. E que você, para ser salvo, precisa se voltar para o caminho, para a verdade, para a vida, que é Jesus Cristo. Para você ser achado no livro da vida. Para que você não sofra a condenação eterna, mas para que você viva eternamente com o Senhor. Isso é um ato. Efésios 2, 8 e 9 diz que é pela graça que somos salvos, mediante a fé. Não por nós, não por nossas obras, né? É dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Ninguém vai chegar no céu e vai dizer, eu estou no céu por causa de mim, porque eu fiz coisas boas. Como eu falei, isso não serve para Deus, porque todos nós somos pecadores. Então, no fim das contas, o que Deus está buscando, né, como nós falamos aqui, é que você reconheça que você pecou diante dele. E é isso que você precisa fazer. Deus, ele está em busca de filhos, ele não está em busca de interesseiros, né, do qual você pode comercializar a fé com ele. Deus, ele quer um relacionamento contigo e não uma troca comercial. Me perdoe, mas Deus não quer que você fique no engano, do qual às vezes muitas igrejas ficam dizendo por aí, do qual Deus quer mudar a sua vida financeira, material. Não, Ele quer isso, mas em primeiro lugar Ele quer te salvar. Não é óleo ungido que vai te curar, não é água ungida que vai te ajudar, não é quantas vezes você ora, não é onde você ora, não é a sua vestimenta, não é quantos glórias a Deus você dá no culto, mas é simplesmente e unicamente pelo sangue de Jesus Cristo. É o sangue de Cristo que tem poder para te livrar de tudo, para mudar a tua vida, para mudar completamente o rumo da tua história depois que você deixar essa vida. E a pergunta mais importante dessa vida é essa: se você morrer hoje, para onde você vai? Se você se encontrar com Deus hoje, qual será o teu destino? Qual será a tua resposta? Essa é a pergunta mais importante. Como eu falei, a vida é um vapor. Você se lembra de quando você era criança? Passou rápido, não foi? Mas um dia nós temos ao passar dessa vida para outra, né,
para um outro plano, nós teremos pela frente uma eternidade. E não podemos contar a eternidade, né? A eternidade é eterna. No fim das contas, a pergunta é essa: onde você passará a sua eternidade? Com Deus ou sem Deus? E o que você precisa então fazer? É reconhecer que você é incapaz, reconhecer os seus pecados, como nós falamos, e crer que somente em Jesus Cristo você será salvo. E por isso, você vai ver que a sua vida será transformada. Miqueias 6:8 nos diz: Este declarou o homem o que é bom e o que o Senhor te pede, que pratiques a justiça, que ames a misericórdia, que andes humildemente com o teu Deus. E como nós vamos viver justamente? Como nós vamos amar como Deus pede que nós amemos? Como nós vamos ser humildes, se não for pelo fato ou pelo motivo de não nos encontrarmos primeiro com Cristo? Precisamos primeiro que Cristo esteja presente em nossa vida, para que a gente possa viver essa vida que Deus quer de nós, né? Aí depois, para fechar, depois que eu reconheci os meus pecados, então, contra Deus, então, eu me humilho diante de Deus. Eu me humilho diante de Deus. E aí eu posso ter o meu orgulho o meu orgulho quebrado para reconhecer o meu pecado. A palavra de Deus diz que devemos nos humilhar diante de Deus, porque nós temos pecados, nós somos frágeis, nós temos uma estrutura que não temos força, e Deus pede que nos humilhemos diante dele. Portanto, Mateus 11:28-30 nos diz que o que devemos fazer. Ele convida ali: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Cristo chama você, Cristo convida você para que você venha até Ele e para que você creia que Ele pode te livrar desse fardo de pecados no seu coração. Mas isso só pode acontecer se você reconhecer o seu pecado e se você se humilhar diante dele. Em 1 Pedro 5:6, para fechar, nos é dito, Pedro nos aconselha o seguinte: cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos sob a potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Ou seja, o que Deus te pede hoje é que você reconheça seus pecados, que você se achegue a Ele, que você crê em Cristo, que você tome uma decisão de amar, de servir a Ele, que você se humilhe diante dEle, porque só assim então você vai viver humildemente honesto. A sua vida, né? Humilde e honesta. Provérbios 28:13 nos diz: aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará a misericórdia do Senhor. E hoje Deus, essa palavra que Ele tem para você hoje: arrependa, confesse seu pecado, para que você receba a graça que pode te salvar, a graça dele, a graça para que você seja curado espiritualmente. Confesse os pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sejais curados. Vamos orar ao Senhor, agradecendo por essa palavra. Senhor Deus, nós agradecemos, Pai, por Tua bondade maravilhosa, Deus, em nossas vidas, porque o Senhor nos presenteou, Deus, com a Tua verdade, as Sagradas Escrituras. Como a Tua palavra diz, Deus, examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e elas que testificam de mim. Então, Senhor, é pelas Escrituras, e hoje foi exposta a Tua palavra aqui, nos mostrando, Deus, como nós temos esse problema do orgulho, Deus, como o Senhor precisa tratar isso em nossa vida, como isso nos leva para tantos lugares, Senhor, que não é a Tua vontade. Pode nos levar até mesmo à morte. O orgulho disfarça nosso coração para não enxergar aquilo que o Senhor tem para nós, a Tua verdade. Mas, Senhor, hoje, todos que estão aqui sabem, conhecem a Tua verdade. Sabem o que o Senhor quer que façamos. O Senhor quer que reconheçamos, Deus, nossos pecados diante de Ti. O Senhor quer, Deus, que nós nos humilhemos diante de Ti, que confessemos os nossos pecados e que
sejamos salvos. Para aqueles, Deus, que já têm essa esperança, para aqueles que já creem em Jesus Cristo, Senhor, que o Senhor os mantenha firmes, que o Senhor os mantenha, Deus, fortes, para que não deixe que o orgulho ainda invada, tome conta do seu coração, suba ao trono de Cristo, que está no nosso coração e domine a nossa vida. E para aqueles, Deus, que porventura ainda não creem em Jesus Cristo, ainda não tomaram essa decisão, não tiveram essa atitude de fé, de poder levantar-se e dizer: agora eu quero viver com Cristo, agora eu quero viver para Cristo, eu confesso a Ele como meu Senhor e Salvador. Eu digo e eu peço que Ele me salve. Para esta pessoa, Deus, que ainda precisa fazer isso, que o Senhor possa, Deus, pela Tua misericórdia e graça, tocar-lhe no coração, fazer com que haja transformação, haja regeneração, e o Senhor assim agora, Deus, transforme a vida dessa pessoa. Então eu oro por isso, Deus, que o Senhor nos abençoe, e nós agradecemos pela Tua palavra hoje, no nome de Jesus Cristo. Amém.